E esse é o texto que nós vamos tratar hoje, Atos capítulo 16. Eu imagino Paulo e Silas, numa prisão subterrânea, depois de ter apanhado, depois de estar plenamente machucado, depois de ser, humilhado. Eu imagino que naquele grande momento ele deveria, e o texto diz isso, que ele estava louvando, e com certeza essa canção cairia muito bem naquele momento, para cada pancada que ele estava levando, ele deveria estar dizendo: céu, lindo céu, eu vou morar no lindo céu, as mansões celestiais, todas elas feitas por Deus. Pode bater, pode bater, eu sei para onde eu vou, pode bater. Aleluia, é lindo isso, é maravilhoso. Deus é tremendo. Atos capítulo 16, verso 16, conta-nos uma história extremamente conhecida. É um dos textos mais conhecidos. Paulo, Silas, Timóteo, Lucas estavam a caminho e estavam já na sua segunda viagem missionária, a segunda viagem missionária de Paulo. Mas esse texto, ele nos traz algumas verdades que são ímpares, e Deus, eu vou repetir hoje, essa manhã, diversas vezes, como Deus é tremendo, porque esta canção, Sérgio, ela tem muito a ver com este texto, ela fala muito a partir desse texto. Eu não sei exatamente se esta canção foi pensada a partir deste texto, mas há uma grande probabilidade que quando você lê Atos capítulo 16, verso 16, e assim por diante, é provável que este texto estivesse dentro do coração daquele autor, movido pelo Espírito Santo de Deus, porque não existe outra canção a entoar no momento a não ser: céu, lindo céu, céu, lindo céu, eu vou morar no lindo céu. Aleluia. Existem algumas coisas nesse texto que são extremamente importantes, e eu vou apresentá-las antes de expor o texto. Era comum que terremotos acontecessem nesse espaço da Macedônia. Era comum que esta área, ali entre a Europa e a Ásia, ela fosse movida por terremotos. Mas alguns detalhes neste texto, eles são extremamente importantes. Porque o texto não vai falar de um terremoto, ele vai dizer de um forte terremoto. Além disso, tem outra coisa extremamente importante. Lá no verso 20, nós leremos o texto todinho, mas logo no início do verso 20, vai se dizer que a multidão estava informando aos magistrados que aqueles homens, os judeus, estavam tumultuando aquela cidade, aquele espaço. E anos antes, ali no ano de 49, durante o governo do imperador Cláudio, vai haver um levante naquela área, naquele espaço, em que foram judeus que organizaram todo um levante contra o Império Romano. E aí Paulo e Silas, por fazer este movimento, acabam levando culpa anos depois. O problema veio bem atrasado, mas chegou para ele. Outra informação que é importante, e a gente pode dizer: não, aquela mulher que estava possuída, estava na frente dele gritando. Verso 17, ela seguia Paulo e a nós gritando: esses homens são servos dos Deus Altíssimo e vieram anunciar como vocês podem ser salvos. Se nós olharmos rapidamente para esse verso, nós vamos ver que não, a mulher estava dizendo que Paulo veio pregar. Não, ela estava arrumando um grande problema para Paulo. Porque para o Império Romano, o judaísmo era permitido, não era permitido proclamar o judaísmo publicamente. Não era permitido tentar converter cidadãos romanos
para uma outra proposta de vivência. E nesse momento aquela mulher estava dizendo: olha, estes dois homens estão aqui querendo movimentar isso aqui, e estão querendo tirar vocês do foco de vocês. O problema veio a cavalo, e quando veio. E quando a gente olha para esses detalhes, né, aí a gente pode pensar, Paulo e Silas que só foram presos, mas foi uma equipe missionária. Mas outra informação muito importante é que vai se dizer no texto, esses judeus, os que acompanhavam Lucas, em nada era judeu, era gentílico, e o outro que acompanhava Timóteo, também, me permitam, não era judeu puro sangue, ele tinha parte da sua família grega e parte da sua família judia. Então sobra para Paulo e Silas um grande problema, uma situação complicadora que era preciso resolver. Além disso, é tão interessante, e o texto é tão rico, e as ciências paralelas, elas nos dão uma base tremenda para aprendermos muito mais. Essas prisões, elas tinham dois espaços. Um espaço aqui, em que os presidiários, eles tinham uma maior liberdade, e um espaço subterrâneo, que na realidade era basicamente tudo escuro, fechado por algumas portas, e estes presos estavam normalmente amarrados pelas mãos e pelas pernas. E é interessante que eles estavam, provavelmente, todos eles, nesse caso Paulo e Silas, apanharam muito, o texto diz isso, estavam sentados ou deitados com a perna bem aberta, porque eles estavam presos, as pernas presas, e aí acadeados. Além disso, todo o seu movimento era minimizado, por causa da posição que eles tinham que estar. E tudo isso é apresentado neste texto. E tudo isto é dito a nós neste texto. Os detalhes deste texto, como eu acabei de dizer, eles enriquecem muito, muito. E por isso de lembrar sistematicamente deles, a partir dali, do verso 24, 25, né, eles estarem louvando e entoando, céu, lindo céu, as mansões celestiais são feitas por Deus, foram feitas para Deus, e eu vou morar no lindo céu. Deus, tu és maravilhoso. E nós estamos aqui para entoar que tu és Deus, tu és soberano sobre as nossas vidas. E tu tens cuidado de nós, Senhor. Tu tens cuidado de nós de uma forma única e ímpar. E mesmo diante de tanta situação adversa, tu és Deus, tu és soberano, nós sabemos para onde vamos, sabemos quem tem cuidado de nós, e sabemos que a última palavra é a tua. Sabemos que tu és Deus sobre todas as coisas, tu és soberano sobre todas as coisas, tu és poderoso sobre todas as coisas. Ah, Senhor, como é bom saber disso. E Paulo e Silas tinham a certeza disso, que iriam morar no lindo céu, que estavam, independente das coisas, independente dos problemas, iriam morar no lindo céu. Glorificamos ao teu nome, glorificamos ao teu cuidado, em nome de Jesus. Amém e amém. Que texto? Que texto maravilhoso. E antes de entrar no texto, eu queria fazer uma pergunta a você. E eu me fiz essa pergunta quando eu li o texto, e eu me fiz mais ainda essa pergunta quando o coral estava entoando. Quantos de nós hoje, ao chegarmos aqui, não chegamos, sabe, movidos por problemas, movidos por circunstâncias adversas, movidos por dores? Quantos de nós já hoje não estão passando neste exato momento por tais coisas? Levanta a mão não, fica aí. Mas eu creio que eu não sou diferente de vocês e vocês não de mim. E a realidade de Paulo e Silas é exatamente essa. Eles não buscaram o problema, mas o problema veio. Eles provavelmente não queriam aquele tipo de situação, mas a situação aparentou.
e aproximaram ele de um movimento que não era o movimento deles, mas levaram, nas costas toda a situação, e os problemas vieram, e a situação foi complicada, e vocês vão ver comigo que os problemas aumentam. E muitas vezes, de forma equivocada, acha-se que por sermos cristãos, nós temos uma vacina que inibe que os problemas cheguem. Essa vacina não funciona. E nesse momento, Paulo e Silas estavam no contrafluxo, como nós também estamos, e ao estarmos no contrafluxo, os problemas vêm em nossa direção. Não é que estamos indo na direção dos problemas, e também estamos, mas o problema vem, porque toda a construção diferente de nós está vindo, nos chocar, e nós vemos isso diariamente. Nós vivemos isso substancialmente e consequentemente. E o mais interessante é que isso vai mover e movimentar a vida de Paulo e Silas. E sobra para os dois um gigantesco, desculpem o termo, pepino. Eles precisavam resolver. E aí o texto nos propõe a seguinte leitura, a partir do verso 16. Certo dia, quando íamos ao lugar de oração, veio ao nosso encontro uma escrava possuída por um espírito pelo qual ela predizia o futuro. Com suas adivinhações, ganhava muito dinheiro para os seus senhores. Ela seguia Paulo e a nós, gritando: esses homens são servos do Deus Altíssimo e vieram aqui anunciar como vocês podem ser salvos. Verso 18. Isso continuou por vários dias, até que Paulo, indignado, se volta e disse ao espírito dentro da jovem: sai, eu ordeno que em nome de Jesus saia. E ela saiu, e no mesmo instante o espírito a deixou. Ao fazer isso, Paulo traz para si um gigantesco problema. Ao fazer isso, Paulo traz para si não apenas um problema com aquela escrava, porque aos nossos olhos ele libertou aquela mulher. Ele tinha arrumado um gigantesco, uma sarna, desculpe o termo, para se coçar, gigantesca. Porque ele estava ali mexendo não apenas com ela, mas com os senhores que lucravam muito. O texto é claro, eles lucravam muito, ganhavam muito dinheiro. Verso 16 diz isso. Os seus senhores ganhavam muito dinheiro. Ele libertou aquela mulher, mas ao mesmo tempo, aquela mulher sendo liberta, e ela predizia o futuro, e as pessoas achavam que dependiam dela para aquilo, e os seus senhores ganhavam muito em função dela. Todo aquele ciclo vicioso é quebrado. E essa é a grande proposta de Deus para nós. Quebrar o ciclo vicioso que tenta nos controlar. E só Ele pode fazer. É só Ele que faz, que quebra esse ciclo vicioso. É só Ele que faz e que quebra essas construções equivocadas que já tivemos, que ainda temos. E as coisas começam a olhar para Paulo, a situação começa a se voltar para Paulo, e eu acho extremamente interessante quando o verso 18, no final dele diz: e no mesmo instante o Espírito a deixou. Se terminássemos o texto aqui, seria: glória a Deus, aleluia, o Espírito imundo a deixou. E a partir daqui, se você não lesse mais, a partir do verso 19, poderíamos imaginar, então vai tudo dar certo, tudo vai dar muito certo para todo mundo. Agora o problema começa. E aí, a partir do verso 19, quando os senhores da escrava viram que as expectativas de lucro haviam sido frustradas, agarram Paulo e Silas, o arrastam à presença das autoridades na praça do mercado. Isso fazia parte do templo.
O templo não é essa perspectiva que nós temos, mas o templo tinha uma divisão e que no meio dele tinha um mercado, várias entradas para várias possibilidades. E aí Paulo e Silas são levados ao meio do mercado, são levados aos magistrados, e os magistrados ali começam a ouvir as informações. Verso 20: esses judeus estão tumultuando a cidade. E aí estes que estavam, falando mal de Paulo e Silas, fazem um link com o que eu disse daquele movimento de judeus anterior, que fez um rebuliço na cidade e que trouxe sérios problemas para a vida em comum da cidade, e nenhum magistrado queria aquilo. Paulo e Silas agora, eles estavam elencados, amarrados a um problema que inicialmente não era deles, mas eles passaram a fazer parte do problema. Verso 20: esses judeus estão tumultuando a cidade, gritaram para os magistrados. E a partir do verso 21, eles ensinam costumes que nós, romanos, não podemos seguir, pois contrariam as nossas leis. Estavam de todas as formas tentando arrumar um meio para pegar Paulo e Silas, e conseguem, porque era permitido professar a fé judaica, não era permitido intervir na vida social, econômica, religiosa do romano. E quando eles dizem isso, logo ali no verso 20, eles estão tumultuando a cidade, estavam intervindo de forma equivocada na vida dos romanos. Aí no verso 21 eles levantam um outro fundamento. Eles ensinam costumes que nós, entre vírgulas, romanos, não podemos seguir, pois contrariam nossas leis. Acabaram de dizer no verso 21 que Paulo e Silas estavam contra a lei. O problema, desde o verso 20, está se aumentando. E entenda, um problema que não era deles, um problema que se arrastava há dias. O texto vai dizer isso, que há dias aquela mulher estava à frente de Paulo, Silas, Lucas, e dizia: esses homens são homens do Deus Altíssimo, eles vieram aqui para salvar, dê atenção. E acredito eu, o texto não diz isso, que a multidão estava se aproximando. O que é que esses homens têm a dizer? O que é que esses homens têm a dizer? E a expectativa poderia ser com o que aqueles homens tinham a dizer, mas a expectativa partia de uma mulher que estava possuída. E aquela mulher que estava possuída, ela precisava de libertação. Paulo se indigna com aquela construção, Paulo se indigna com aquela situação, e diz ao Espírito, na autoridade que há em Cristo, saia. E aí na autoridade que há em Cristo, sai. E aí aquela mulher é liberta. Mas ao mesmo momento que aquela mulher é liberta, Paulo e Silas passam para uma perspectiva muito pior para eles. Eles seriam presos. Seriam presos por atitudes que aos olhos dos romanos e dos judeus eram contra a sua lei. Então arrumaram todos os preceitos, arrumaram todas as condições para prender. E o problema aí já estava aumentando. E muitas vezes, como Paulo e Silas, eu e você podemos não fazer parte do problema, mas ele vem. Eu e você podemos iniciar um dia não esperando aquele problema, mas ele aparece. Porque existem circunstâncias que podem fugir do nosso controle, e é bom que essas circunstâncias aconteçam, para que saibamos que o controle não é nosso. E ao entendermos que o controle não é nosso, saberemos que a solução dos problemas não vem de nós, só de Deus. Era necessário então que tudo aquilo acontecesse, que um pequeno problema aumentasse de dimensão, para que todos pudessem observar que a grande mão do Senhor estava sobre Paulo e Silas, e a grande mão do Senhor está com seu povo até hoje.
Muitas vezes nós não queremos que as coisas aconteçam, porque é muito mais fácil viver na zona de conforto. É muito mais fácil viver com que, o problema está lá, eu não vou me meter. O problema está lá, eu não quero que ele venha. Mas aí, teimosamente, ele vem. E vem de uma forma que eu não posso evitar. Porque naquele instante Paulo não poderia mais evitar. Aqui fala que ele estava indignado, mas ele não apenas estava indignado com a situação, ele estava também indignado com a condição de vida daquela mulher. E ele tinha a solução, ele não era a solução, mas ele sabia a solução. E era necessário que aquela solução, mesmo que trouxesse problemas para Paulo e Silas, acontecesse na vida daquela mulher. E a solução chega. A solução chegou à vida daquela mulher. Em nome de Jesus, espírito imundo, saia. Porque há autoridade no nome de Jesus. Havia e há autoridade hoje em nome de Jesus. No nome de Jesus, os espíritos maus saem. Mesmo que eu tenha ou você tenha uma série de problemas em função disso, venham. É melhor obedecer a Deus do que aos homens. O apóstolo Pedro diz isso. E Paulo não estava fazendo nada mais, nada menos do que obedecendo, levando liberdade aos cativos. E aquela mulher, ela estava a partir daquele momento liberta. A liberdade chegou àquela mulher. Mas muitas vezes essa liberdade que chega ao outro, ela nos é privada. E a partir desse instante, a liberdade de Paulo de andar para um lado e para o outro começa a mudar. Começa a mudar. Queria que você voltasse comigo ao verso 19. Quando os senhores da escrava viram suas expectativas de lucro, viram que suas expectativas de lucro haviam sido frustradas, agarram Paulo e Silas, arrastam a presença das autoridades. Arrastar aqui não é levar andando, venha comigo não, é arrastar mesmo. É arrastar mesmo. É alguém estar em cima de um cavalo, estar em cima de uma charrete, amarrar uma corda no braço daqueles homens e sair arrastando vergonhosamente pelo meio da cidade, até o local onde aqueles homens passariam pela situação tão degradante. Mas o que da questão? Que a situação tão degradante inicia por algo que nós queremos que aconteça. Nós queremos que o Evangelho chegue a todos os locais. Nós queremos que o Evangelho chegue e traga liberdade àqueles homens e mulheres que hoje ainda são presas. Mas precisamos estar prontos para as consequências que virão. E elas vêm. Os problemas já estavam aí. Verso 20 e 21 já dizem isso. Lucro tinha sido frustrado, estavam tumultuando a cidade, estavam tentando ensinar costumes contrários à vivência romana. O problema já era gigantesco. Mas em alguns momentos, eu e você podemos dizer: não, agora eu estou em Deus, meus problemas acabaram. Equívoco. Porque você vai ver a partir do verso 22 e 23, que o problema que era já de uma grande magnitude, o problema tende a ser muito pior. Logo, verso 22, uma multidão revoltada se junta contra Paulo e contra Silas, e os arrastam, desculpem. Logo uma multidão revoltada se juntou contra Paulo e Silas, e os magistrados ordenaram que os dois fossem despidos e açoitados com varas. Eles já tinham um problema enorme, verso 19 a 21. Mas agora a coisa piora mais ainda. Eles estavam nus diante de uma multidão. E nus diante de uma multidão, eles iriam apanhar por varas. E tudo isso está acontecendo ali no verso 22. Logo uma multidão revoltada se junta contra Paulo e Silas, e os magistrados ordenam que os dois fossem despidos e açoitados com varas.
Verso 23. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados à prisão. O carcereiro recebe uma ordem para não os deixar escapar. Verso 24. Por isso os colocou no cárcere interno, aquele que é subterrâneo. E para evitar que ele tivesse maiores problemas, porque se Paulo e Silas escapassem, a história do carcereiro terminava ali. Não apenas a história do carcereiro, mas a história do carcereiro e de sua família. Era para o nome ser riscado da história, porque o nome trouxe vergonha a Roma. E quaisquer um que trouxesse vergonha a Roma, deveria ser riscado da história. E muitas vezes, riscar a sua história. Por isso que lá no final, ele vai tentar o suicídio. E veja que o problema, que era até então de Paulo e Silas, ele começa a reverberar. E agora tem o carcereiro. O carcereiro arrumou uma sarna terrível. Porque se Paulo e Silas escapam, ele estava morto. Mas o início do texto diz que aquela mulher, ela foi liberta. Meu Deus mudou. Meu Deus continua o mesmo. E Ele veio libertar, Ele veio salvar, Ele veio restaurar. Aquela personagem, a mulher, ela foi liberta, mas agora começa a surgir um novo personagem. E esse novo personagem precisava, tanto quanto daquela mulher, de libertação. E meu Deus liberta. Meu Deus salva. Meu Deus restaura. Mesmo que para isso a caminhada do Evangelho seja dolorosa. E é. Mesmo que para isso os problemas que poderiam ser pequenos, eles ganhem magnitude muito maior. E ganham. Paulo chega na cidade e ele começa a ser acompanhado por aquela mulher. Imagina aquela mulher gritando no pé do ouvido o tempo todo. Paulo, em nome de Jesus, que fique claro isso, Paulo, em nome de Jesus, porque não havia poder em Paulo. Não há poder em mim. O poder de Cristo. Paulo, em nome de Jesus, liberta aquela mulher. Opa! A coisa começa a complicar. E aí ele é levado, uma série de informações. E entenda, as informações não eram mentirosas. As informações que eles levantam contra Paulo, diferente do que acontece com Cristo, elas não são mentirosas. Sim, estava havendo um reboliço na cidade. Estava. Tinha uma multidão seguindo. Sim, eles estavam propondo algo, eles não estavam pregando publicamente, mas eles estavam propondo algo que era contrário ao romano. E o Evangelho era contrário ao romano, como é contrário ao mundo. Mas é muito melhor sofrer as dores com Cristo do que viver, sabe, em pastos verdejantes sem Ele. É muito melhor estar como Paulo e Silas seria. Irão receber varas, serão açoitados. E o verso 23 ele é categórico. Ele não diz apenas que serão açoitados, serão severamente açoitados. Mas é interessante que em vários momentos do texto, esse superlativo está preparando toda a multidão para o grande superlativo que virá. Porque mais abaixo vai falar de um grande terremoto. Terremoto era comum, o grande terremoto não era. Mas o grande terremoto que entra no espaço-tempo da nossa conversa com a solução, porque nós passamos pelo problema. Esse problema ele aumenta, ele piora. Mas aí num determinado momento da vida de Paulo e Silas, como das nossas vidas, a solução chega. A solução chega. Mesmo que você esteja totalmente marcado, mesmo que você e eu estejamos totalmente com dores,
mas a solução chega. O afago do Senhor chega sobre as nossas vidas. O cuidado de Deus é sentido sobre as nossas vidas. As marcas são interessantes que elas aconteçam. As cicatrizes são importantes, porque você vai saber de onde veio. Mas você vai saber também, a partir da solução, para onde vai. Eu estou indo com marcas, porque eu sei de onde eu vim. Mas mesmo com as marcas, eu sei para onde eu vou. Porque o superlativo da solução, ele chega. E ele chega. E ele chega na hora certa. Ele não chega atrasado. Era necessário. E aí, quando eu digo atrasado, nós podemos imaginar. Mas se Paulo e Silas, se Deus chegasse um pouquinho antes, Paulo e Silas não tinham apanhado. Se Deus chegasse um pouquinho antes, Paulo e Silas não tinham sido presos. Se Deus chegasse um pouquinho antes, Paulo e Silas, não estavam amarrados. Aí eu olho para cá, eu estou vendo Elias balançar a cabeça, porque ele tem uma frase encantadora: Deus só chega na hora certa. Mesmo que aos nossos olhos Deus esteja atrasado, Ele não se atrasa. Mesmo que na nossa ideia, no nosso entendimento de tempo, eu esteja apanhando, eu esteja marcado, tudo está dando errado, tem calma, nada saiu do controle de Deus. Não, você está apanhando, ok, a dor vai continuar, mas a solução vai chegar. Porque nada sai do controle de Deus. Não é sobre o nosso tempo, não é sobre a nossa perspectiva de tempo, é sobre a dele. E quando ele diz é até aqui, é até aqui. Mas isso não impede que as dores estejam como estavam com Paulo e Silas, ou como pode estar agora aí. Isso não impede, isso não inibe que as dores estejam aí, latejando em você. E você preocupado, e você dizendo ao Senhor: Senhor, está doendo, Senhor, eu não aguento. Até que o Senhor, aleluia. Sou eu, filho. Eu sou a solução, filho. Eu sou a solução, filho. Eu sou a solução dos teus problemas, filho. E se disseram, por exemplo, que ganhavam muito dinheiro, se mandaram, açoitar severamente, porque são palavras que dão ênfase. Eles não ganharam apenas dinheiro, eles ganhavam muito dinheiro. Eles não mandaram apenas açoitar, mas mandaram açoitar severamente. Se o problema para mim e para você, como era para Paulo e Silas, é gigantesco, se prepare, porque a solução, ela é gigantesca sobre as nossas vidas. A solução, ela é gigantesca. E a solução parece que chega de uma hora para outra. E na verdade chega. Meia-noite. Verso 25. Meia-noite. Meia-noite e a solução começa a acontecer. Paulo e Silas. E aí foi quando eu lembrei da música que o coral ministrou. Porque independente do que se está passando, eles continuavam orando. Independente das situações, eles sabiam em quem cria. Porque eu sei em quem eu creio, porque a minha palavra diz que Ele venceu. Porque Ele tem feito proezas sobre a nossa vida. Porque Ele tem transformado as nossas vidas, e isso me dá segurança. A música vai dizer que Ele construiu todas as coisas. A música vai dizer que eu vou morar no lindo céu, num céu construído por Ele, milimetricamente pensado por Ele, para você, aleluia. Milimetricamente pensado. E Paulo e Silas sabiam disso. Paulo e Silas tinham experiência com Deus sobre isso. Como você, meu irmão, que está aqui comigo ou que está em casa, tem experiências com Deus e sabe que esse Deus, Ele é
primaz em fazer milagres. Sabe que esse Deus, Ele é cuidadoso. Sabe que esse Deus, Ele cuida de nós de uma forma única, individual. Isso é o fantástico. Nós não conseguimos cuidar de todos na individualidade. Deus não. Deus sabe de cada detalhe sobre você. Deus sabe de cada coisinha que até você não sabe, Ele sabe. Deus lembra de cada passo da sua história, até aqueles que você em um momento ou outro esquece. Ele não. Ele sabe exatamente como você chegou até aqui. Ele sabe exatamente que marcas você traz. Ele sabe exatamente que pesos existem sobre você. Mas este mesmo Deus, Ele propõe algo. Ele propõe algo que é único. Me busque. Clame a mim e responder-te-ei. Farei coisas grandes e novas. Me busque. Olhem para a situação de Paulo e Silas. Apanharam severamente, todo machucado, num local úmido, sem acesso a nada, com fome, com sede, preso das piores formas possíveis. Mas mesmo dentro disso, o coração dos dois não estava mais nos problemas. O coração dos dois agora olhava tão somente para a solução, e a solução estava com ele. Paulo e Silas oravam e cantavam a Deus. Estavam todos machucados, doídos, mas não existe outra situação quando a dor muitas vezes é atroz e ela diversas vezes o é. A não ser, me busque. Se incline à minha presença. E aí no verso 25 tem algo que é único. Aqui vai dizer, e os outros presos ouviam. Eu acredito que o questionamento e a solução é tão encantadora sobre as nossas vidas, que quando Deus faz sobre você, Ele reverbera para os outros. Para dizer que é sobre você, para dizer que é sobre a sua igreja. Ele fez isso em diversas vezes na história. Ele faz agora. E eu imagino as dúvidas que poderiam surgir na cabeça dos outros presos. Esses caras apanharam. Esses caras foram humilhados. Esses caras foram arrastados. Esses caras ficaram nus na rua. Depois de tudo isso, eles estão aqui presos num local úmido. Esses caras não comeram, esses caras não beberam água, falta tudo para esses caras. Aí é onde a percepção humana para. Porque falta tudo o que eu quero, não falta tudo o que eu preciso. Como não faltava a Paulo e Silas, o que eles precisavam, a segurança de Deus, a presença de Deus, estava com eles, está com você. A segurança de Deus está aí agora. E independente das coisas, quando eu me sinto seguro, eu louvo. Independente das coisas, eu louvo, porque eu sei que Ele está me ouvindo. O texto diz que Ele se inclina para ouvir o meu e o teu clamor. E aí, verso 25, de repente, aleluia, de novo um superlativo, de repente houve um forte terremoto. Não era mais um terremoto comum, não era mais um tremor de terra comum, que aquele espaço, que aquela construção geográfica estava acostumada a ver. Não era mais um mover ou um tremor simples de terra. O texto é simples e objetivo. Houve um forte terremoto, e esse terremoto foi de tal forma até os alicerces da prisão foram sacudidos. E agora eu queria que você fizesse um exercício de introspecção. Lembrem do dia que o Senhor balançou os alicerces da sua prisão.
Lembrem do dia que ele balançou de tal jeito que os grilhões foram quebrados. E você pode dizer: eu tenho liberdade em Cristo. O que estava acontecendo com Paulo e Silas aconteceu sobre você, meu irmão. Porque os alicerces da sua prisão foram quebrados. Mas não foram quebrados porque eu estou falando. Foram quebrados em nome de Jesus. Porque ele diz que veio para quebrar grilhões. Os alicerces, eles são quebrados. A prisão, ela é sacudida. E aí me permitam a licença poética. A prisão é sacudida. Eu nunca passei por essa experiência de estar num terremoto, e como não é comum aqui, acredito que nenhum de nós. Mas imaginem as paredes sendo sacudidas, de um lado para o outro, essas marquises começarem a rachar, muitos sairão daqui enlouquecidos, morrendo de medo. Senhor, eu vou morrer. Quem disse que é você que diz quando vai morrer? A prisão, ela é sacudida. No mesmo instante, aí é como se a oração ela mudasse, se a construção de todo o fato mudasse. Porque acontece, verso 26, acontece um forte terremoto, os alicerces da prisão são sacudidos. No mesmo instante, as portas se abrem, as correntes dos presos se soltam. Era para mostrar que era Deus. Não foi um terremoto qualquer, foi um terremoto libertador. Terremoto traz medo. Paulo e Silas estavam orando de meia-noite, louvando. Tipo, Paulo, está doendo aqui também, Paulo, mas vamos louvar. A solução vai vir. A solução vai chegar. Continua doendo, continua louvando. E o louvor deve ter começado em uma voz baixa. Outra liberdade poética, por favor. O louvor deve ter começado numa voz baixa. Era como se os dois estivessem próximos. Vamos lá, Paulo, vamos cantar. E aí eles podem ter começado: da sepultura saiu, com triunfo e glória ressurgiu. Ressurgiu vencendo a morte e seu poder. Pode agora a todos vida conceder. Ressurgiu, aleluia, ressurgiu. Gente. Aí na segunda estrofe eles devem ter cantado mais alto, e no final eles devem ter bradado: ressurgiu. Aí os outros presos começam: o que é isso aí? O que é que está acontecendo? Machucado não canta, preso não canta, preso não ora. O que é que está acontecendo aí com esses dois homens? E vai dizer o texto mais à frente que nós leremos, que isso vai acontecendo em todos os espaços. E isso é o que Deus faz. Ele não muda uma parte do todo, mas Ele muda o todo por parte. Porque Ele tem uma obra contínua sobre mim e sobre você. Ele tem uma obra diária sobre a mim e sobre a tua vida. E Ele vai fazendo. Ele começou com um pequeno louvor. Aí aquele pequeno louvor muda de tom. Eu vou falar tom, Sérgio, me permita. Parece que eu sei o que é tom e eu não sei. Meninos, por favor. Aí muda de tom, ele vai para um... Aí ele aumenta um pouquinho. Aí aquele... É tom não, Sérgio? Oi? Modulou. Muito obrigado, tá vendo só? Quem sabe? Olha outra coisa, modulou, Sérgio, bênção. Aí ele vai modular a voz. Aí a voz está modulada. É como se eu tivesse tirado o microfone. E aí você lá atrás não me escuta.
e eles estão entoando. E aí eu aproximei um pouquinho, a minha voz começou a chegar num espaço maior, mas pode ser que lá no final não chegue, mas o meu Deus, Ele não faz pela metade, Ele faz completo. E a transformação não era apenas para Paulo e Silas, porque a transformação nele já havia chego, mas a transformação é para todos. E aí eles aproximaram, eles modularam a voz, e essa voz começou a chegar lá fora. E aí aquela voz que então não era audível começou a ser, começou a transformar, começou a chegar. E a solução que era só aqui começou a chegar aí, começou a chegar aí. E ela começa a transformar, e ela começa a fazer. É isso que Deus faz com o povo, é isso que Ele tem feito hoje. Verso 26. De repente há um grande terremoto, os alicerces são sacudidos, no mesmo instante portas eram abertas, correntes eram quebradas. Aconteceu comigo, aconteceu com você, aconteceu com você aí. Lembra do dia que as correntes foram quebradas, lembra que os teus alicerces foram refeitos, e você então que estava pisando sobre a areia, hoje pode dizer: eu estou fincado na rocha. Aleluia. Quando o carcereiro acorda, tudo isso estava acontecendo e o carcereiro dormindo. Tudo isso estava acontecendo e o carcereiro lá tirando um ronco. Quando o carcereiro acordou, viu as portas das prisões escancaradas. E aí eu acredito, outra vez, liberdade poética. Na cabeça do carcereiro, o que foi que houve? Acabou aqui minha vida. Mandaram tomar conta, eu não tomei. Mandaram ficar acordado, eu não fiquei. Por ser romano só tem uma saída: eu preciso me matar, porque eu envergonhei Roma. E aí, quando o carcereiro acorda, vê tudo aberto, imaginando que os prisioneiros haviam escapado, puxa a espada para se matar. Paulo, porém, aqui é lindo. Paulo, porém, machucado, humilhado, com fome, com sede, grita. E é isso que a igreja faz: grita para o mundo: se mate não, tem esperança. Tem esperança. Não se mate. Verso 28. Não se mate. Estamos todos aqui. Não se mate. Não. Você estava dormindo, você não viu nada, você precisa ouvir. Eu nunca estive preso. Paulo devia estar dizendo: olha, eu não estava preso nesse espaço. Ele já esteve. A história de Paulo no judaísmo é complicada. Mas eu imagino ele falando com aquele carcereiro: olha, me prenderam, me bateram, mas nada disso tem importância, porque eu sou liberto. Eu sou livre. Se mata não, deixa eu apresentar a você essa liberdade. Deixa eu falar a você sobre essa liberdade. E aí o carcereiro, com interrogação gigantesca na cabeça, tudo escuro porque eles estavam na prisão subterrânea, logo após um grande terremoto, não tinha luminosidade nenhuma. Naquele momento era mais fácil se matar, mas como era subterrâneo, pós um grande terremoto, eu acredito que estava tudo escuro, e ele só deve ter ouvido a voz de Paulo: se mate não, está todo mundo aqui. E aí me permitam fazer o paralelo. E quantas vezes você não ouviu a voz de Deus dizendo: eu estou aqui. Eu estou aqui. O carcereiro, verso 29, mandou que trouxessem luz e correu até o cárcere, onde se prostrou, tremeu de medo diante de Paulo e Silas. Então ele os levou para fora e perguntou: senhores, o que faço para ser salvo? Verso 31, já estou terminando, gente.
Verso 31, creia no Senhor Jesus. E sua família e você serão salvos. E aí, a partir do 32, eles então pregaram a palavra. Eles estavam a partir desse momento do verso 32, porque o verso 30 e 31 é um diálogo. O verso 30 diz que o carcereiro manda que traga luz, corre até o cárcere, se prostra, ainda está tremendo de medo, está com medo de tudo que tinha acontecido, sem entender nada, se prostra de medo diante de Paulo e Silas. Ele os leva para fora, onde há luminosidade. Senhores, o que devo fazer? E aí a partir do 31 diz, eles respondem, crê no Senhor Jesus e tu serás salvo. E aí então eles começam a pregar. Acredito que a adrenalina daquele carcereiro começou a diminuir um pouquinho. Ele viu que ele não precisava morrer por causa daqueles, porque quem deveria morrer já tinha morrido. Você não entendeu. O carcereiro ia morrer, porque ele achava que todos eles estavam libertos. Ele ia morrer para não passar vergonha. Mas quem deveria morrer por mim, por você, sobre aqueles encarcerados, já tinha morrido, já tinha ressurreto, e era Cristo. A liberdade não ia chegar, a liberdade já tinha chego. Aí Paulo diz, morre não. Vem cá, eu preciso falar a você. E pregaram a palavra de Deus. Verso 32. A ele e a toda a família. A mudança não fica apenas enclausurada em um só. A transformação que Cristo propõe não é apenas em mim, mas é em mim, nos meus. A transformação que Ele propõe é esta. Mesmo sendo tarde da noite, o carcereiro cuidou deles. E aqui tem um outro detalhe. Lavou suas feridas. Aconteceu tudo isso e eles estavam encrostados de feridas. A dor ainda estava lá. Os problemas ainda estavam lá. Os machucões ainda estavam lá. Os ossos, por acaso, quebrados ainda estavam lá. Que estejam, são as marcas do Evangelho. Mas o mais importante, independente de tudo isso que eu e você estejamos fazendo, é quando outros escutam e a liberdade chega. Em seguida, final do verso 33, ele e todos os seus foram batizados. Depois levou-os para casa, lhe serviu uma refeição e ele e toda a sua família se alegraram. Porque não apenas se alegraram, eles não apenas se alegraram, o glória vem agora. Eles se alegraram porque creram em Deus. Não é mais uma alegria passageira, não é mais um instante de felicidade. A solução chegou, marcados. A solução chegou, doídos. A solução chegou, machucados. Mas a solução chegou. Isso aconteceu com Paulo e Silas. Isso aconteceu no início do texto, a que estava endemoniada. Isso aconteceu com o carcereiro, com sua família. E agora você poderia bater no peito e dizer: isso aconteceu comigo. E aí você pode dizer: ah, mas não aconteceu com a minha família. Aquele que começou a boa obra é fiel para cumprir. E Ele não muda. Que o Senhor te abençoe. Que Ele faça resplandecer sobre você o seu cuidado, o seu amor. Que Deus, meu amado, minha amada, te abençoe ricamente.